Certeza que isso causou um estranhamento. E causa mesmo. Por quê? Porque quando nós falamos sobre a antiguidade, é muito mais comum vir à nossa cabeça Grécia, Roma, Egito, que já foge ali do circuito europeu, mas vem também mais rapidamente à nossa cabeça. Agora, as sociedades orientais, como Japão, Índia, China, demoram um pouco mais para vir até a gente. Por quê? Porque é o modo como nós fomos formados, como nós temos ou não contato com a história, com as características desses povos, com o desenvolvimento desses povos. Pense, por exemplo, que nós acabamos de passar pela Olimpíada de Tóquio. Né? As pessoas, os comentaristas dos jogos, que tinham uma dificuldade absurda para fazer comentários, por mais gerais que fossem, a respeito do Japão. Nós conhecemos pouco do Japão, conhecemos menos ainda a respeito da sua antiguidade. Aqui, nós vamos ter um recorte para tentar compreender um pouco a respeito dessa civilização. Vamos lá para a tela, por favor. Então, Japão. A divisão entre Oriente Próximo e Extremo Oriente é arbitrária e obedece mais aos anseios dos historiadores modernos do que corresponde às realidades antigas. Veja isso. De novo, quando eu falo em Oriente, Oriente Próximo, Oriente, Extremo Oriente, eu tenho uma referência, eu tenho um ponto e a partir desse ponto eu estabeleço o que está mais perto e o que está mais longe. Né? Esse ponto é a Europa. Ou seja, eu tenho a Europa entendida como, a partir dela se estabelece o restante. E é bem isso, né? Bem o restante, o resto. Isso, uau, o resto. Veja que diz mais respeito à Europa do que a esses outros. Daí esse fragmento que ressalta a arbitrariedade deste conceito. Por quê? Porque se muda a referência, muda tudo. Se eu parto da referência Japão, muda toda a configuração. Mas pense aí algo que talvez algum professor tenha falado para você em algum momento, de não é à toa que o mapa mundi, que nós estamos tão acostumados a ver hoje em dia, né, tem a Europa no centro. Pense aí, o meio do mapa mundi é justamente a Europa, e ela está no norte, então a Europa está acima e no meio. Não é à toa que isso existe. Não é à toa. Por isso que o simples fato de você inverter o mapa, colocar os países que estão a sul ao norte, continua correto o mapa, mas causa, não, está errado. Está errado por quê? Porque convencionou-se que os países do norte ficam acima. Não é à toa que eles estão no norte, o norte está acima. Não é à toa que se fala em Extremo Oriente, em Oriente Próximo, é porque se parte do referencial europeu. Nós temos uma história que parte da Europa. Uma história que, apesar de estarmos no século XXI, apesar de muita coisa, mas muita mesmo, ter avançado, ter mudado, ter se aberto a outras perspectivas, ainda é muito eurocentrada. Vamos lá para a tela, por favor. Coloquei aqui um mapa, pulei, né, gente? O mapa daqui a pouquinho. A Era Jomon, que é a primeira era que é organizada a história japonesa. A história japonesa que é dividida pela existência de 14 dinastias diferentes, 14 eras. A primeira delas é a Era Jomon, que data ali o seu início de 10 mil anos antes de Cristo. É claro que aqui nós não vamos falar sobre 14 eras diferentes, não faria sentido. Nós sempre na história temos um recorte. Então eu escolhi essa primeira porque trata justamente da ocupação, do início dessa história do arquipélago japonês. Vamos lá para a tela novamente. E é claro que, se eu estou falando de algo que data de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, eu estou falando de algo que está muito antes da invenção da escrita. Desse modo, a arqueologia é a principal fonte, o principal modo, o principal recurso, a principal geradora de informações que se tem a respeito desse início da história, início da ocupação do arquipélago japonês, é justamente através desse diálogo da história com a arqueologia. Vamos lá para a tela? Agora sim, o mapa para nós visualizarmos esse território, que é aí nesse conceito que é arbitrário, que diz mais daquele que o criou do que do povo em específico, a região que se localiza o Japão. Veja então, falar em Extremo Oriente é porque se tem como referência a Europa, ou seja, a parte mais oriental, mais distante da Europa, essa aqui então se chama de extremo, né? Extremo Oriente, é o que está mais distante. Esse
nome, esse conceito, passa a ser mais utilizado, mais recorrente a partir do século XIX. Pensa um pouquinho. O que acontecia no século XIX? Imperialismo, neocolonialismo. Justamente quando os europeus começam a dominar territórios da Ásia e da África. Se nomeia e se torna mais comum, né, mais usual a utilização desses termos. Dentre eles, Extremo Oriente. Vamos lá para a tela, por favor. Então, a primeira dessas eras, que começa ali com a Era Jomon, tem os seus estudos baseados principalmente nos estudos da cerâmica. É por meio da descoberta de cerâmicas, algumas mais inteiras, outras menos, que se tem alguns conhecimentos. Por exemplo, acredita-se que a religião era politeísta, ou seja, que eles acreditavam em vários deuses, não havia escrita, portanto nós temos ali a necessidade mesmo do trabalho com fontes arqueológicas, porque não há registros escritos dessa primeira era. E que eles eram nômades, ou seja, é um período anterior ali ao processo de sedentarização, ao processo de criação das primeiras cidades. Essa era Jomon teve o seu fim por volta do ano 300 a.C., quando houve a migração de um povo chamado Yayoi, que provavelmente veio da Península Coreana. Perceba então que essa característica do nomadismo também ajuda a entender a migração deste outro povo que chega até essa região e domina essa região. Também então a presença de grupos diversos ocupando esse arquipélago japonês. A presença também indireta ali da característica do nomadismo. Vamos lá para a tela, por favor. A Era Yayoi, por sua vez, terminou ali por volta do ano 300 depois de Cristo e tem como características principais o cultivo do arroz e a metalurgia, que inclusive fizeram com que houvesse um aumento da população. Pensa aqui comigo, se eu tenho cultivo de algo, é porque eu tenho a prática agrícola. Se eu tenho a prática agrícola, automaticamente eu tenho a sedentarização desse povo, ou seja, passou-se da fase nômade para a fase sedentária. Tem-se também o trabalho já com metais, então um modo de se operar com ferramentas mais complexo do que o modo anterior. Essa era, que inclusive é mencionado na obra chinesa chamada Livro de An, que data do século II depois de Cristo. Pense só, se essa era japonesa é mencionada numa obra chinesa, é porque esses povos se conheciam. Se conheciam é porque tiveram contato, tiveram troca cultural, tiveram troca comercial e assim por diante. E que não foi uma vez só, porque se fosse uma coisa assim que ocorreu uma vez na vida e nunca mais, não haveria presença desse povo nessa obra chinesa. Perceba então a importância de se utilizar de fato, de se valer de fontes diversas. Vamos lá para a tela, por favor. Quando começou-se a se pensar mais sobre pesquisas sobre o Japão? Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque pesquisas realizadas buscavam enfatizar o caráter divino do imperador e a singularidade da cultura japonesa. O que é isso? Eu tenho um Japão, ao mesmo tempo, ali um pouco antes da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra e também depois da Segunda Guerra, vivendo um período imperialista. Você, num momento imperialista, busca legitimar esse imperialismo instrumentalizando as leituras do passado, ou seja, justificar esse imperialismo por meio de outros momentos, se enaltecer esse povo, se enaltecer a sua história, justamente visando justificar as ações que ele está fazendo agora. E pense que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Japão tem o fim que todos nós conhecemos das bombas atômicas, as atrocidades todas que ocorreram. Então, coloca-se essa visão também de enaltecer a figura do imperador, apesar da violência que marcou a sociedade japonesa naquele período. Note então que nós sempre precisamos pensar sobre quando as obras começaram a ser feitas, quem fez, o que estava acontecendo referente a esse que é o objeto de pesquisa, nesse caso, o Japão. Fechamos esse bloco. China é
um dos países mais comentados hoje em dia. Nós falamos sobre a China para falar sobre o seu crescimento econômico, para falar sobre ela ser uma grande potência econômica já há um tempo, para falar sobre pandemia, para falar sobre o seu governo que tem características diferentes dos governos que marcam o restante do mundo. Vamos lá para a tela, por favor. Um mapa, então, para nós olharmos aqui a dimensão do território chinês, né, um dos maiores países do mundo no sentido territorial, geográfico, e também uma grande potência mundial ali ao lado dos Estados Unidos, uma grande potência bélica e que tem uma característica política diferente da característica política que marca a maior parte dos países do mundo. Quando se fala em história chinesa, é muito comum fazer referência a esses dois pensadores, o Confúcio e o Sima Qian. O que é isso, né? Bom, veja só, o Confúcio lá no século VI a.C. utilizou a história como uma forma de analisar e compreender as sociedades a partir de parâmetros morais e sociais. O que isso significa? É pensar tanto a moralidade no seu âmbito individual, como também no seu âmbito de governamental, ou seja, esse bem-estar, né? Essa moralidade, o jeito que se deve agir. Pensa ali a moral como a prática correta que se deve ter, tanto no campo do indivíduo, da pessoa, né? Quanto no campo de sociedade, como daqueles que ocupam um cargo. O Sima Qian, por sua vez, já no século II a.C., elaborou uma cronologia da história chinesa com base em métodos de pesquisa de documentos e verificação de datas por meio da astronomia. É interessante que a leitura que ele faz se vale de elementos como fogo, água, terra, e é por meio desses elementos que ele vai explicar o auge de um período e o seu declínio, o início de uma outra era e o seu declínio. Eu trouxe um fragmento para a gente pensar um pouco melhor. Vamos para a tela, por favor. Veja aqui. Para os chineses, os ciclos dinásticos representam a teoria de que cada dinastia tem seu momento de ascensão, apogeu e queda. Pense uma parábola, né? Surge essa dinastia, ela chega ao seu topo, ela começa a cair e ela acaba. Invariavelmente, ou seja, vai ser assim. E isso na leitura do Sima Qian, ok? Com o Sima Qian, passou-se a acreditar que isso possuía uma relação com o ciclo dos 5 elementos. Por exemplo, uma dinastia cuja força seria representada pelo fogo seria apagada, entre aspas, claro, porque é uma metáfora, por uma dinastia que se representasse pelo poder da água. Seguindo. Para Sima Qian, poderíamos identificar os sinais de uma dinastia por um processo de associação. Uma dinastia muito guerreira seria de fogo, uma dinastia forte seria de madeira, uma dinastia provedora e rica seria de terra. Veja que ele de fato se vale de elementos que são conhecidos pelas pessoas, que são de uso recorrente na fala, na comunicação, para tentar explicar a cronologia da história chinesa. Então, essa dinastia que era muito bélica é uma dinastia de fogo. A outra, que é mais focada na produção econômica, agrícola, é uma dinastia de terra. E assim por diante. É uma leitura que se vale de elementos naturais para pensar sobre uma sociedade. Vamos lá para a tela novamente. Aqui, então, nós temos uma dinastia da história chinesa, datada de 2.000 a 1.600 anos antes de Cristo, que nós também temos algum conhecimento hoje em dia por meio de registros arqueológicos. Já há a presença ali de vestígios de cidades, a presença da metalurgia do bronze e também ali a monarquia hereditária. Não é à toa, por exemplo, que o Sima Qian vai falar em dinastias, né? Nós temos a presença já de um governo instituído dentro de uma localização. Daí também retomando a nossa questão de pensar sobre a importância das cidades, não somente enquanto local, mas enquanto práticas econômicas ali desenvolvidas, trocas culturais ali desenvolvidas e presença já de um governo instituído também. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, nós temos outra dinastia, datada de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, que adotou a filosofia de Confúcio como pensamento oficial, em que há o desenvolvimento de atividades como agricultura, comércio e artesanato, que também havia em outros períodos, né, anteriores, e há ali um aumento da extensão territorial. Aqui, inclusive, depois que há o contato com o Império Romano, que já data lá do século I e II, a retomada do pensamento do Sima Qian para pensar não mais a questão das dinastias, então numa questão macro, mas para pensar mais na questão individual.
Então se falava, por exemplo, que um bom guerreiro era marcado pelo elemento fogo. Mas perceba que a associação é a mesma, só muda o foco. Ali, quando ele cria o Sima Qian, ele pensa em sociedades. Aqui na China, depois do contato com o Império Romano, se retoma para pensar mais no campo individual. Fechamos esse bloco. Falar sobre Índia é possível de inúmeras perspectivas. Nesse caso, o recorte feito aqui é um recorte que se baseia no aspecto religioso, visto que a religião é um dos pilares fundamentais dessa sociedade. Vamos lá para a tela, por favor. Então, começando. Hinduísmo. Por quê? Porque é a principal religião indiana. O mundo material, nessa religião, é uma prisão da alma, cabendo aos humanos escapar dessa prisão por meio de boas ações. Pense comigo. Se eu ressalto que o mundo material é uma prisão humana, automaticamente eu dificulto a atuação de profissionais como o historiador. Por que isso? Porque se eu entendo que registrar coisas é uma prisão, eu não faço registro. Se eu não faço registro, eu dificulto a existência de fontes. O nosso trabalho enquanto historiadores se baseia na análise de fontes para tentar entender sobre uma dada realidade, sobre uma dada sociedade. Veja isso. Para ficar mais claro o entendimento, eu trouxe um fragmento. Vamos para a tela, por favor. Registrar o que se passava no mundo material era perda de tempo, literalmente falando. Então não faz sentido nessa visão hinduísta você gastar seu tempo de vida para registrar, para documentar o que está acontecendo, pois se trataria simplesmente de escrever sobre os mesmos problemas indefinidamente. A memória deveria ser usada de outra forma. Ela deveria preservar a religião e os meios para escapar da matéria. Perceba então, eu tenho uma religião que é oficial na Índia, que parte de vários pressupostos. Um deles é que tem coisas muito mais interessantes para se fazer com a sua vida, com o seu tempo, do que registrar acontecimentos, seja seus acontecimentos, seja acontecimentos da sociedade como um todo. Isso dificulta a existência de fontes. A não existência de fontes dificulta o trabalho de pesquisadores para tentar entender sobre essa dada realidade. O que isso gera em contrapartida? Se eu não tenho as próprias pessoas registrando as suas ações para tornar visíveis e reconhecíveis e possíveis de serem pesquisadas por outras pessoas, eu vou ter pesquisadores se valendo de outros tipos de fontes, muitas vezes feitas por outras pessoas, que não essas, que não as pessoas da Índia, que não as pessoas hinduístas, que é essa religião principal. Vamos lá para a tela, por favor. O que isso significa? Significa que os registros arqueológicos são de suma importância para se entender essa civilização indiana. Não só porque não há presença de escrita em uma parte da sua história, mas principalmente porque o fato do hinduísmo entender que esse registro não faz sentido, que esse registro é perda de tempo, faz com que não se tenha essas fontes que precisam existir para tornar possível um trabalho. Ao mesmo tempo, dos textos que existem, a maioria são textos religiosos, ou seja, você tem uma leitura bem direcionada sobre o que existe para ser trabalhado a respeito desse povo. Em contrapartida, historiadores provenientes de outras tradições. Vou dar um exemplo aqui. Se nós brasileiros não produzimos algo para falar de nós brasileiros, outra pessoa não vai ter essa fonte para conseguir, para tentar entender sobre nós. Essa pessoa vai se basear em outras coisas, que não vai ter sido feita por nós. Ou seja, vai ser uma leitura de terceira via. Vai ser uma leitura que não se baseia em algo que nós mesmos produzimos. É claro que com o tempo e também com a existência de outras religiões, o hinduísmo é uma religião oficial, mas não é a única praticada na Índia. Você começa a ter outras fontes, começa a ser mais presente esse registro. Outra religião muito importante é o budismo. Vamos lá para a tela, por favor.
Então, destacando aqui, Buda. Buda que no século 6 e 5 a.C. surge nessa história na Índia. É ele que tem o nome de Siddhartha Gautama, mas que, com o desenrolar da sua história, ficou absurdamente mais conhecido como Buda, né? Ele que era um nobre vindo de uma região ao sul da Índia, que escolheu abandonar o seu trono, visto o seu grau de nobreza, e partir em busca de respostas para o sofrimento humano. Após as suas peregrinações, ele atingiu a iluminação, tendo se tornado o criador da doutrina filosófico-religiosa conhecida como budismo. Veja, o próprio nome Buda significa o iluminado, que vem dessa característica aqui. Ele que por meio do seu caminhar, né, do seu andar, do seu contato com realidades, com pessoas, com contextos diferentes, atingiu isso que é chamado de iluminação. Daí o nome que ele recebe também. O budismo que anda na contramão do hinduísmo no que diz respeito à libertação das pessoas. Por quê? Porque segundo o budismo, qualquer pessoa pode atingir essa liberdade, né? O budismo prega que a libertação é de todos, não interessa se você faz parte de um grupo ou de outro, ela é passível, qualquer pessoa é passível de atingir essa iluminação, qualquer pessoa pode atingir essa iluminação. O hinduísmo, diferente disso, vai defender aquilo que nós chamamos de karma, ou seja, que as pessoas têm algo a aprender, reencarnando em castas diversas, que é o nome dado para karma, de um jeito bastante resumido, né? Veja a diferença. O budismo vai pregar que isso está passível de acontecer, independente da casta a qual você faça parte. O hinduísmo não. O hinduísmo vai se pautar nas castas indianas, lembrando que casta se caracteriza pela sua imobilidade, pela sua rigidez social. Existem castas na Índia, por exemplo, em que as pessoas que compõem essa casta são excluídas socialmente, são segregadas socialmente, nem sendo tocadas, inclusive. Então, o hinduísmo se pauta na ideia de que as pessoas reencarnam de acordo com suas ações para aprenderem coisas e evoluírem gradativamente, passando por castas diversas de acordo com seu nível de evolução. Bem diferente um do outro, o budismo e o hinduísmo. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, um conceito muito importante para pensarmos não só sobre Índia, mas como as sociedades orientais como um todo, que foi criado pelo Edward Said. Ele, que morreu recentemente, né, no ano de 2003, que cria esse conceito na década de 70. Veja só, imagens criadas pelos ocidentais a respeito dos orientais tendiam a taxá-los como preguiçosos, violentos, apáticos e exóticos, em categorias paradoxais que refletiam apenas a incapacidade dos ocidentais em compreenderem os orientais. Isso é fundamental. O Said, quando cria esse conceito na década de 70, ele vai buscar que se pense o Oriente a partir do Oriente e não o Oriente a partir do Ocidente. Aí você pode pensar, mas que diferença isso faz? Faz muita. Faz muita. Por exemplo, quando eu falo sobre a história do Brasil, eu pensar sobre o indígena a partir da visão do indígena ou o indígena a partir da visão do português. Muda tudo. Muda só tudo, né? E o Said, é importante frisar isso, ele que era um pesquisador palestino, então ele fala a partir desse Oriente e identifica essa taxação toda que vem carregada no termo Oriente, que é criado a partir dessa perspectiva europeia e toda a depreciação que se tem da história oriental a partir dessa perspectiva europeia. Vai partir de uma visão outra. Ele vai defender uma visão outra, que se pense o Oriente a partir do Oriente, a partir das suas características, e não a partir das características europeias. Fechamos esse bloco. Falamos aqui sobre conceitos para serem utilizados enquanto ferramentas, para tentar aproximar essas sociedades que estão distantes no tempo
para que os nossos alunos, principalmente no ensino básico, consigam entender melhor sobre essa diversidade, sobre essa complexidade e principalmente que não taxem e não hierarquizem e não entendam uma cultura como superior a outra, pura e simplesmente. Por isso, essa nossa SP parte de ensino de história. Vamos lá para a tela, por favor. Apresentando a SP, é comum que, ao falarmos sobre história antiga, tenhamos mais conhecimento sobre as sociedades grega e romana, além de sabermos detalhes sobre religiões como o judaísmo e o cristianismo. Não é à toa, né? Nós temos uma das maiores populações cristãs do mundo. Quanto mais distante de Grécia e Roma, geralmente mais rasos são nossos conhecimentos. Diante disso, você deve refletir a respeito da formação dos currículos escolares e sobre quais temas recebem maior destaque. Pense um pouquinho. Tente lembrar aí, quando você estava na escola, sobre a quantidade de tempo, a quantidade de aulas de história que você teve lá no ensino básico que falava sobre alguma coisa da história europeia. É bastante, né? É muito. Pense, por exemplo, naquela linha do tempo que é criada para tentar tornar mais compreensível a passagem do tempo, principalmente para alunos que são mais novos. Toda a passagem de tempo de um período histórico para outro se pautam em acontecimentos europeus. Aí eu pergunto para você, por exemplo, que importância tem o fim do Império Romano para a civilização japonesa? Ah, mas eles tiveram... Tá, mas com certeza tem algo que é muito mais importante para a sociedade japonesa do que o Império Romano. Ainda significa que o Império Romano não é importante? Não, não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, nós temos ainda uma versão da história que é muito eurocentrada. Pense na nossa história, história do Brasil. Nós temos uma história do Brasil que a todo tempo passa por um processo de branqueamento. Nós temos uma história do Brasil que a todo tempo passa por um processo de branqueamento. Não é à toa que nós damos muito menos espaço à história indígena, que é anterior ao processo da colonização. Não é à toa que quando no ensino de história nós falamos sobre cultura negra no Brasil e falamos sobre escravidão e paramos aí a maior parte do tempo. Não é todo o tempo, mas é a maior parte do tempo. Agora que começam a surgir estudos mais importantes, mais endossados, mais profundos e mais numerosos sobre a cultura negra, que está para muito além da questão da escravidão. A história negra no Brasil não se restringe a isso, muito pelo contrário. Então nós temos essa visão eurocentrada muito marcante na história do mundo como um todo, quando nós pensamos de modo geral, na história nossa, quando pensamos de um modo mais restrito, mais específico. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui um fragmento. Veja só. Momigliano, em 1991, disse que o conhecimento que temos de povos como persas e babilônicos, bem como sua capacidade de produzir grandes obras arquitetônicas ou filosofia, não sofreu brusca alteração desde a época dos gregos. Veja isso, na década de 90, esse pesquisador dizia, olha, o que a gente sabe hoje sobre os persas e sobre os babilônicos, mas foi o exemplo que ele deu, poderia ser de tantos outros aqui, ok? Não teve grande mudança, não, desde a época dos gregos. Ou seja, entrou o século, saiu o século, mudou o milênio, e o que a gente sabe continua basicamente a mesma coisa. É porque não é possível conhecer? Não. É porque falta interesse. É porque a nossa história, insisto, é uma história ainda muito voltada para uma história eurocêntrica. Vamos lá para a tela, por favor. Resolvendo então a SP, refletir a respeito da importância da história e como ela é ensinada a partir de um recorte que privilegia a experiência ocidental e, sobretudo, a europeia. Veja como esse tipo de escolha se aplica, inclusive, a períodos que não a história antiga. Veja, nós estamos aqui falando de história antiga, mas eu utilizei, por exemplo, algo que remete à nossa história do Brasil, porque essa visão eurocentrada
não está limitada a uma preponderância na antiguidade. Ela existe em outros períodos da história também, existem aqui. É marcante, é visível na nossa história do Brasil. Fechamos esse bloco. Para essa interação, vamos falar de algo que foi recorrente nessa aula. Vamos lá para a tela, por favor. Como você poderia ensinar a seus alunos a respeito da importância da água para o surgimento das sociedades do Oriente Antigo? Pode-se partir da ideia do modo de produção asiático, ainda que você não mencione ele diretamente, para pensar, por exemplo, sobre povos que têm a característica de existir ali um rio que possibilita a prática da agricultura, que tem agricultura de subsistência enquanto base da sua economia. Pode-se pensar enquanto processo de sedentarização, enquanto surgimento das primeiras cidades, enquanto ali um aumento da população, enquanto o surgimento, o início, o desenvolvimento de sociedades mais complexas que se tornaram possíveis por meio dessa fixação, por meio dessa
elaboração, por meio dessa agricultura, por meio dessas trocas culturais, por meio da prática de comércio, de contatos com outros povos e assim por diante. Perceba, nós temos vários modos de partir da água e chegar em realidades outras, né? E criando essas pontes, esses links que tornam possíveis uma compreensão a respeito de sociedades da antiguidade. Fechamos a interação. Para finalizar essa aula de hoje, então, vamos retomar alguns conceitos. Vamos lá para a tela, por favor. Nós começamos por falar sobre conceitos que são criados para fins didáticos, para fins de pesquisa, para fins de compreender sobre realidades diferentes. Falamos, então, do conceito de modo de produção asiático, né? Lembrando que esse conceito de modo de produção asiático foi criado no século XIX pelo Karl Marx. Então, é sempre importante nós pensarmos, o Marx estava ali vivendo o boom do capitalismo, né? Essa ascensão do capitalismo que mudou completamente a visão que se tem de economia, a questão do trabalho, a questão de tempo, a questão de produção. E a partir dessa leitura de século XIX, que tem esse capitalismo tão forte, que o Marx vai se voltar para a antiguidade para tentar compreender sobre essas sociedades que diferem tanto desse capitalismo que existia naquele contexto em que ele viveu e criou esse contexto. Então é fundamental, não só em relação a conceitos históricos, mas em relação às fontes, em relação a notícias, em relação a tudo com que você for trabalhar. Pensar sobre quem produziu, quando produziu, como produziu, por que produziu e assim por diante. Falamos também sobre o conceito de Oriente Próximo e o conceito de Extremo Oriente. Então veja, dois conceitos já de início da nossa aula, né? Oriente Próximo, Extremo Oriente. Tem que partir de um referencial. Eu não posso falar que algo está no extremo com base em nada. Então, essa referência, esse ponto, é justamente a Europa e é a partir dele que se criam essas outras referências. Então, nós temos essa visão que ela é centralizada numa perspectiva europeia, como bem pontuamos com vários fragmentos que foram utilizados no decorrer da aula. Vamos lá para a tela, por favor. Então, a Antiguidade Clássica e a Antiguidade Oriental, pensando novamente, não é à toa que se denomina de clássica a antiguidade que remonta à Grécia e à Roma antigas. E aos outros povos se chama simplesmente de oriental. Veja, se a referência então é geográfica e uma oriental, por que não a outra então é só simplesmente antiguidade ocidental? Se o critério é geográfico, uma ocidental, outra oriental, acabou. Mas não, é antiguidade clássica, pomposo, bonito, valorativo, a outra antiguidade oriental. Dá para se perceber de novo o viés eurocentrado presente nesse conceito. Vamos lá para a tela novamente. E aqui as fontes históricas, né? A importância da arqueologia. O que isso significa? Boa parte da história antiga, dos estudos sobre história antiga, sejam estudos didáticos, estudos historiográficos, vão partir de um diálogo com a arqueologia. Por quê? Porque boa parte dos povos não teve o desenvolvimento da escrita ou teve depois de determinado período da sua história. E para além de se ter a escrita, a fonte histórica ultrapassa muito as fontes escritas. Nós temos que parar com essa ideia, né, totalmente ultrapassada, de acreditar que fontes escritas são mais confiáveis, ou mais importantes, ou devem ser mais valorizadas do que os outros tipos de fontes. Então, o trabalho com fontes diversas é fundamental na história como um todo, na história antiga ainda mais, porque existem povos com os quais nós simplesmente conseguimos atingir por meio desse tipo de fonte, ok? Eu espero que você tenha saído dessa aula, saia dessa aula com curiosidade a respeito desses povos diversos. Perceba que nós fizemos recortes o tempo todo, recortes religiosos, quando falamos da Índia, por exemplo, um recorte mais voltado para pensadores, quando falamos da China, por exemplo. A história se baseia em recortes o tempo todo. Então, mas para que você tenha ficado ali com uma pulguinha atrás da orelha, uma curiosidade, uma vontade de saber mais a respeito dessas civilizações, para que possa também buscar novos conhecimentos. Espero que tenha gostado, que tenha ficado curioso e que esteja presente nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau.